E aí, queridos companheiros e companheiras, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aí de novo com o Tomás Fala, amigos do Crítica Jurídica, tudo certo? e hoje a gente resolveu propor aí para vocês uma conversa sobre o papel e o pensamento dos juristas brasileiros durante a ditadura militar, né, que vigorou aí de 1964 até 1985. A gente acha que é muito importante a gente trazer isso aqui para o canal, porque a gente tem uma visão de que os juristas, eles são, de certa forma, os arquitetos da construção do poder, então eles são os mais participativos e os que fazem as principais contribuições para qualquer tipo de regime político. Então, acaba sendo interessante a gente analisar e a gente pensar qual que foi o pensamento e o papel tomado pelos principais juristas brasileiros lá na década de 60, né? Quando em 1964 a gente começa com o regime militar, né? Então, eu gostaria de pedir aí para quem puder deixar um like, né, compartilhar o vídeo para que a gente consiga chegar ao máximo de pessoas e espero que vocês estejam gostando dos vídeos no canal e vamos lá, acho que é isso aí, né, Tom? É isso aí, vamos que vamos. Bom, pessoal, pegando um pouco e dando uma contextualizada na história do golpe, 1964 foi um ano bem turbulento na política brasileira e foi um ano que, de forma inconstitucional, o presidente João Goulart, que era aquele que tinha uma visão comunista, né, da sociedade, apesar de que era alguém que tinha bastante privilégio, e ele queria fazer as reformas de base, né, que eram principalmente a reforma agrária, a participação mais efetiva do trabalhador no bolo nacional. E isso tudo foi taxado como uma subversão, como literalmente algo que estivesse ferindo a nossa soberania nacional. Variados juristas entenderam que o comunismo era um inimigo permanente do Estado brasileiro. Então, em diversas faculdades, em diversas instituições jurídicas, a gente começa a ver um discurso, desde mais ou menos 1935 em diante, um discurso bem anticomunista e acusando o comunismo de subversão. E a gente tem expoentes aí nesse pensamento, né? Tem principalmente o Francisco Campos e o Oliveira Viana, se não me falha a memória. Mas o Francisco Campos tem um papel bem importante, porque ele foi aquele que redigiu e que ajudou a formular a Constituição do Estado Novo de 1937, na era Vargas. E ele tinha uma visão bem autoritária do direito. Ele tinha uma visão que o direito deveria assegurar a segurança nacional. Então ele já, por exemplo, tinha uma visão bem diferente da que a gente tem aqui no canal, porque a gente vê o direito como um instrumento emancipador do ser humano, a gente vê o direito como um alicerce que a sociedade, a partir dele, começa a se construir. E o Francisco Campos e diversos outros juristas que descendem desse pensamento, como também acho que é Carlos Medeiros de Oliveira, e eles tinham essa visão do direito tanto pragmática, né? Eles viam o direito mais como uma consequência do poder do que uma causa do poder, tá certo? Ou seja, o direito vinha ad hoc, vinha depois da instauração do poder. Perfeito, eles consideravam o direito como um resultado das transformações políticas, econômicas e sociais, né? E nunca como uma causa das transformações. Exato, isso aí, eles consideravam literalmente isso, era como se o direito ele vinha sempre depois das transformações. Tanto é que Francisco Campos, esse jurista, que quando formulou o ato institucional, que era para ser o primeiro e único da ditadura, mas a gente teve 17 ao longo dos 21 anos, né? Então esse que era para ser o único, o jurista ele aplica o seguinte entendimento, que a revolução ela deteria um poder constitucional originário e, portanto, ela se legitimava por conta da sua existência já. Ou seja, esse poder do ato institucional, ele acabava solapando a ordem constitucional garantida em 46, tá certo? Em virtude de um ato institucional
que legitimava, então, essa ordem de cima. Então é muito engraçado pensar que Francisco Campos, quando formulou esse ato institucional número 1, que ele pensou também que era para ser um único ato, mas a gente tem que entender que a partir do momento que tu solapa a Constituição e tu consegue inverter todas as ordens constitucionais do jogo, onde, por exemplo, João Goulart foi deposto de uma forma totalmente inconstitucional e ficou inclusive em exílio, não há mais o que falar em regime constitucional. Apesar de que o Francisco Campos e o Carlos Medeiros Silva e vários outros juristas tentaram pintar um véu de legalidade sobre a ditadura militar, um véu de constitucionalismo em cima dela, que vários juristas, inclusive do STF, coadunaram. O STF tem uma participação também que é importantíssima no golpe militar de 64. O STF naquela época, se não me falha a memória, ele tinha 2 ou 3 ministros progressistas com um pensamento mais solidário. E esses 3 juristas, o principal deles era o Nunes Leal, mas todos eles, a partir do momento que foi dado o golpe, foi deposto João Goulart e assumiu o presidente Castelo Branco, todos eles se mantiveram em silêncio. Eles pensaram que ia ser uma aquartelada e que isso ia se dar por um breve período e logo as instituições voltavam à sua normalidade. Só que eles se enganaram e muito, mas muito feio. Porque a partir do momento que foi instituído o ato institucional, ele solapava toda a Constituição. Ele dava o poder constituinte originário para o comando revolucionário. E não mais para o Congresso Nacional. Então, a participação do STF e dos seus ministros também foi uma participação que acabou sendo ímpar e que chama atenção quando se avalia hoje em dia, porque eles acreditavam que era necessária, talvez, essa aplicação do golpe, porque se mantiveram em silêncio e se mantiveram numa naturalidade, como se aquilo fizesse parte do regime constitucional. É importante ressaltar que os atos institucionais, eles tinham na hierarquia um poder maior até que a Constituição, né? Exato. E tanto que o Francisco Campos, ele defendia que o golpe civil-militar ele assumiu a condição de poder constituinte originário. Tu entende? Ou seja, ele se legitimava por si só, ele não precisava de nenhuma concordância após, sabe? Tendo um poder limitado ainda para construir uma nova Constituição, se quisesse. Claro, total. Isso ser mais importante que a própria já existente. Total. Isso, tanto é que eles, em 1967 e 1969, eles outorgam 2 constituições. Tá certo? Diferente da nossa Constituição de 88, que é promulgada, feita por uma Assembleia Nacional Constituinte, a deles foi outorgada, ou seja, mandada de cima para baixo. E aí me surpreende assim que o papel, por exemplo, que o presidente da OAB à época assume e vasta maioria dos advogados que compõem os conselhos da Ordem dos Advogados Brasileiros, eles assumem um viés de naturalidade, como se fizesse parte, aquele movimento, do regime constitucional. Como se não fosse totalmente inconstitucional o golpe que estava sendo dado no João Goulart. Então, eu acho que isso para os juristas brasileiros aí que estão estudando agora, eu acho que é importante a gente se ater nesses assuntos do papel e do pensamento político-ideológico que muitos juristas assumiram, porque na academia a gente sabe que é literalmente dada a doutrina do jurista, mas poucas vezes ou quase nunca é situado no tempo quem foi o que fez, quais os pontos que defendia, o que coadunava. Isso é o caso, por exemplo, do Elie Lopes Meireles. Com certeza. Um sujeito que é considerado um dos gênios do nosso direito administrativo. Eu, inclusive, Tomás também, a gente já teve que estudar muito o Elie Lopes Meireles.
E me surpreendeu muito quando eu tive noção de que ele foi um dos participantes bem engajados do golpe civil-militar de 64. Ele, inclusive, conseguiu um cargo lá em São Paulo, fez parte aí com empresários e demais ativistas do golpe da linha dura. Ele criou aquela organização de repressão política, que era a Operação Bandeirantes, lá em São Paulo, que depois, com o Ato Institucional número 5, se intensificou todas as suas atividades e repressões. E é muito triste, eu acho muito vergonhoso para qualquer jurista que vai estudar hoje pensar que na carreira de boa parte dos melhores ou até os maiores doutrinadores, constitucionalistas, até vários constitucionalistas que coadunaram com o regime militar, que não viam problema, por exemplo, na cassação de direitos políticos no Congresso. Não viram problema, por exemplo, quando os militares foram fechar o Congresso. Né? Foram lá fazer uma visitinha, quando o Congresso não quis processar um dos seus parlamentares. O medo do comunismo justificava, né? Tudo era em nome da segurança nacional, né? Isso vem do quê? Daquela Escola Superior de Guerra, acho que é, né? Escola Superior de Guerra. Que era uma organização também que, de certa forma, disseminava boa parte dessas ideias anticomunistas e com um viés bem americano sobre o anticomunismo, né? Até porque ela derivava daquela War College, né? Vem lá dos Estados Unidos. Que vem lá dos Estados Unidos. Então, isso servia para influenciar inúmeros políticos, advogados, magistrados, legisladores. E essa mesma escola, ela também, a partir da radicalização ideológica, né, dos anos 1960, ela serviu como importante local de preparação para o golpe militar, para o próprio golpe de 64. Claro, porque era daí onde pessoas que concordavam e cultivavam esse pensamento acabavam se conspirando, né? Claro. Perfeito. Então, outra coisa importante também falar é que as faculdades de direitos primeiras que tiveram, século XIX, enfim, 1930 também, com a tentativa de modernização e etc. Com a Era Vargas, né? Isso. Elas eram mais um curso profissionalizante de como o jurista vai servir ao Estado, isso, entende? mesmo. Do que um curso que deveria criticar as atitudes de um Estado, verificar os direitos e liberdades da pessoa, entende? Do indivíduo. Ele era mais assim, aquela ferramenta de servir ao Estado. Servir ao anticomunismo. Porque esse era o Estado, né? E engraçado que formava daí juristas, né, que tinham uma visão do direito bem pitoresca, uma visão bem simplista, pragmática, claro, né? Claro. Porque, por exemplo, era um direito como uma forma de hierarquia, de regramento. Perfeito. Tá certo? E, por exemplo, também viam como... talvez, literalmente, como naquela época, boa parte dos que tinham acesso a essas faculdades eram filhos da elite, o que acontecia? Eles faziam curso de direito só para justamente participar da burocracia estatal, sim, né? Claro, e eles eram grandes participantes dos cargos do próprio governo, né? Exato. Então, isso acaba chamando a atenção o quanto variadas organizações, tanto civis quanto militares, acabaram coadunando com o golpe, acabaram intensificando essa subversão da Constituição de 46. Tudo em nome de uma suposta segurança nacional e também em nome de a gente vai esmagar a Constituição de 46 para poder salvá-la. Uma narrativa que não tem sentido algum. Por exemplo, aqueles que participaram do golpe do regime de 64, eles chamavam a deflagração de 64 como uma revolução. Só que uma revolução legalista, né? E a favor de valores nacionais e contra o comunismo. Não, pera aí que eu não entendi, né? Uma revolução, por essência, ela já não é legalista.
Perfeito. Ela já não é tem que ser democrática. legal. Isso, ela tem que ser legal. Ela está Por isso que ela se solapando chama a ordem revolução. antiga. Exato, é uma revolução por isso. Ela solapa a ordem antiga. E é muito engraçado que eles entravam nesses malabarismos argumentativos e convenceram boa parte de juristas renomados, de donos de variadas mídias, variados jornais. Então, claro que eu sei que boa parte de algum desses juristas, eles não tinham noção que a ditadura militar ia acabar durando 21 anos. Eles acharam que isso ia ser uma quartelada e que apenas aí por um breve período eles logo conseguiriam retomar a normalidade das instituições. Inclusive o próprio Jango acreditava nisso, ele também pensava que ele só ia ficar um pouco tempo em exílio e logo ia voltar. Só que eles estavam muito enganados, porque a partir do momento que tu cutuca um tigre ou um leão com vara curta, ou a partir do momento que um leão ele saboreia uma carne fresca, ele vai querer mais. Ele não quer mais a ruim. Exato, ele não quer mais a ruim, ele não quer mais passar fome, ele quer mais. E aí, engraçado que os militares tomam o poder, eles estruturam todo o regime com uma nítida, mas nítida participação, força, engajamento dos juristas brasileiros que ajudaram a ser os arquitetos desse regime. Inclusive, direito foi a área que mais emprestou formadores de opinião para o regime militar, tendo em vista que foi a área que mais tinha ministros, era da área do direito, não era nem militar. Justamente pela formação, né? Claro, justamente. Vamos ajudar o Estado, vamos servir o Estado. Exato, e para dar o véu de legalidade, o véu de Claro. democracia, tipo, a gente esmagou a Constituição, mas olha aqui, a gente está com vários juristas renomados, constitucionalistas acima de tudo, e eles estão falando que a gente está defendendo a Constituição. Tanto é que inúmeros juristas que foram para cargos de relações internacionais e relações estrangeiras, eles divulgavam o Brasil como uma terra democrática ainda. Apenas contra o comunismo. Sabe? Mesmo que o Congresso Nacional já não tinha força nenhuma, mesmo que os militares tinham mudado a composição do STF, botando mais ministro para dentro, e depois eles tiram esses ministros, porque primeiro eles botam para formar uma maioria e eles não ficar com problemas relativos aos habeas corpus, que era um problema que eles tinham, porque eles prendiam na repressão política com alguns militantes subversivos, e aí depois o STF dava habeas corpus e soltava. Como eles não queriam mais esse tipo de problema, eles resolveram botar mais 3 ou 4 ministros no STF para que eles consigam formar a maioria. E aí isso coaduna com a naturalidade democrática, com a regra do jogo. Eu acho que é vergonhoso para qualquer jurista, para qualquer estudante de direito, quando a gente se atém a essa perspectiva histórica, porque o direito, que é para ser um estudo, uma matéria de ciências humanas e sociais, um estudo que é para ser relativo ao progresso social, ele literalmente sendo usado para a construção de um poder exploratório, repressivo, subversivo, autoritário. Subversivo porque, né? Acabou solapando a Constituição, não tinha nada de legalista nesse movimento. Era muito mais subversivo que o comunista. Afinal de contas, João Goulart estava respeitando totalmente a Constituição. Então é muito engraçado, né? Quem é que será que são os baderneiros? Né? Quem é que será que são os subversivos? Os ilegais? Os comunistas ou os civis militares? Então, tem alguma coisa mais que tu queria trazer aí hoje, não? Acho que além disso, nada. Então, bastante coisa. Pessoal, 20 gostaria... minutos também de vídeo. Já tá ficando longo aí. Outra hora a gente conversa mais sobre isso. Eu acho que o papel e o pensamento político-ideológico que os juristas desempenharam
na ditadura militar de 64 até 85, eu acho que é muito importante para a gente ter a noção do quanto a mente dos juristas brasileiros sempre foi reacionária, sempre viu o direito de uma forma autoritária, hierarquizada, repressiva. E isso não se dá só daquela época, pessoal. A gente tem muito reflexo hoje em dia. Até hoje. Vou falar por mim, eu já trabalhei com bastante operadores de direito e é incrível como eles têm um pensamento reacionário. Entre 80% e 90% dos que eu trabalhei e dos que eu troquei algum tipo de ideia aqui na minha cidade, todos são bolsonaristas, ou 90% é bolsonarista. E não acredita que a Dilma Rousseff levou um golpe lá em 2015, 2016. Perfeito. O que chega a ser um absurdo. Em nome do antipetismo. Como foi o anticomunismo na ditadura. Não é? Aí a gente solapa tudo. E depois o subversivo, o mau elemento, é o comunista, é o esquerdista, né? Tudo muito engraçado. Pra não falar trágico, né? Mas eu acho que é isso, pessoal. Como eu falei antes, outra hora a gente traz mais aí sobre essa conversa dos juristas e da ditadura. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um abraço pra todo mundo. Eu quero também falar aí que logo a gente vai tentar melhorar o áudio e dar um jeito aí no microfone. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Valeu! Valeu, pessoal!